Você já parou para pensar no que escolheria se pudesse ter tudo? Imagine por um momento que você pudesse pedir ao Senhor qualquer coisa: riquezas infinitas, uma vida longa e sem dor, ou algo que fosse mais profundo, mais valioso do que qualquer bem material. Agora, imagine estar no lugar de um rei, jovem com o poder de governar sobre um reino próspero, mas com a responsabilidade de manter tudo isso intacto. O que você faria? A história de Salomão, o rei mais sábio que já existiu, começa exatamente aí. Ele tinha tudo à sua disposição. Mas no meio de um sonho, o Senhor lhe fez uma oferta: pede o que quiseres. Salomão não pediu riquezas, não pediu um reinado eterno, não pediu uma vida sem fim. Ele pediu algo simples, mas com um poder inimaginável: sabedoria. E Deus, agradado com seu pedido, não só lhe concedeu sabedoria, como o fez o homem mais sábio da terra. Mas há algo que muitos não sabem. Mesmo a sabedoria de Salomão não foi suficiente para livrá-lo de uma armadilha que todos, mesmo os mais sábios, correm o risco de cair. Mas então, o que aconteceu com o homem que teve tudo? O que a sabedoria de Salomão não pôde impedir? Prepare-se, porque a história que você está prestes a ouvir é cheia de glórias, mas também de sombras. Um rei que tocou o céu e, ao mesmo tempo, caiu nas armadilhas do próprio coração. Agora, imagine como ele faria para lidar com tudo isso. A história de Salomão é a história de uma busca pela verdade e pela sabedoria, mas também de uma queda que ninguém poderia prever. E o preço disso, nem ele poderia calcular. Salomão parecia ter tudo o que um homem poderia desejar. Ele governava com sabedoria incomparável, estabelecendo justiça, prosperidade e paz. A nação de Israel florescia, e sua reputação como o homem mais sábio da terra se espalhou para os reinos vizinhos. Mas à medida que o tempo passava, o que parecia ser o domínio de uma mente pura começou a ser ameaçado por algo mais, algo que Salomão não havia previsto. O que ele não sabia é que a sabedoria divina sem vigilância poderia ser enganada pelas sutilezas do próprio coração humano. Salomão começou a se ver envolvido com alianças políticas que exigiam mais do que simples decisões diplomáticas. Essas alianças vinham com um preço. Ele se casou com mulheres estrangeiras, muitas delas adoradoras de deuses pagãos. E aos poucos, o jovem rei que começara sua jornada buscando a sabedoria de Deus começou a se afastar de seu caminho. Com o tempo, a influência dessas mulheres começou a se manifestar. Elas pediam altares, templos e locais para adorar seus próprios deuses. A ideia de manter a paz através da tolerância religiosa pareceu, a princípio, uma boa estratégia para Salomão. Mas, pouco a pouco, ele começou a ceder. Primeiro, um altar aqui, outro ali, uma pequena concessão aqui, outra ali. E logo Salomão havia construído um templo dedicado a um deus estranho. Um lugar onde o povo de Israel, seu povo, poderia oferecer sacrifícios a deuses falsos. Era o começo de um deslize. A sabedoria que Salomão havia recebido com tanto zelo, que o tornara famoso, agora começava a ser minada. Em sua busca por manter a paz, ele havia violado o primeiro mandamento de Deus: não terás outros deuses diante de mim. E o pior, ele sabia disso, mas não sabia como parar. A tentação não estava apenas nas alianças políticas ou nos prazeres da vida, mas em algo mais profundo. Salomão, talvez mais do que qualquer outro, tinha a percepção do que era correto. E ainda assim ele caiu. A tentação de ser amado, de manter o poder e o controle, de agradar aqueles ao seu redor, começou a fazer parte de sua vida. E ele se viu dividido. Enquanto o reino prosperava, as escolhas pessoais de Salomão começaram a pesar sobre ele. Em um momento, ele olhou para os altares a deuses estrangeiros e percebeu que não apenas a paz política estava em jogo. Ele estava comprometendo sua relação com Deus. Ele sabia que, ao dar ouvidos às súplicas de suas esposas, estava se afastando da sabedoria divina que Deus lhe dera com tanto amor. Sabia que a justiça que ele praticava em seu reino já não refletia a verdadeira justiça de Deus, mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia parar. O que ele desejava não era mais a sabedoria de Deus,
mas a satisfação imediata de agradar a todos. O peso dessa decisão começava a pressioná-lo. E enquanto o povo via o reino prosperar, uma crise interna começou a tomar conta de Salomão. Salomão não era apenas um rei qualquer. Ele era o filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus, o grande rei de Israel. Mas quando Davi passou o trono para seu filho, o peso da responsabilidade caiu pesadamente sobre os ombros de Salomão. Ele não era apenas herdeiro de um reino. Ele era agora o guardião de uma promessa divina. O reino de Israel era próspero, mas também frágil. Salomão sabia que governar uma nação inteira não seria fácil. O jovem rei se viu diante de um desafio impossível: manter o reino unido, justo e em paz. Ele não era um rei como os outros, ávido por poder ou domínio. Ele queria ser um rei sábio, capaz de fazer as escolhas certas, sempre. E foi nesse momento de grande dúvida que Salomão teve uma visão. Em uma noite, enquanto estava em Gibeão, Deus apareceu a Salomão em um sonho. Uma voz suave, mas autoritária, lhe fez uma proposta que poderia mudar sua vida para sempre. Pede o que quiseres. Imagine isso: o Criador do universo diante de você, oferecendo qualquer coisa que seu coração desejasse. Sabedoria, riquezas, poder. Mas Salomão, ainda jovem e consciente de sua responsabilidade, não pediu mais riquezas ou uma vida longa como muitos esperariam. Ele pediu algo profundo, algo que ele sabia que poderia sustentá-lo em tempos difíceis. Ele pediu sabedoria e, com isso, o discernimento para governar com justiça e para orientar o povo de Israel. Dá-me, pois, um coração sábio, ele disse. E Deus, tocado pela humildade e sinceridade de seu pedido, não apenas lhe deu sabedoria, mas também as riquezas e a honra que Salomão nunca pediu. Em sua generosidade, Deus o fez o homem mais sábio de todos os tempos, um líder cujo julgamento seria temido e respeitado por todos os povos ao redor. Com sabedoria divina em suas mãos, Salomão começou seu reinado, e o povo de Israel acreditou, de coração, que estavam sob a liderança de um rei imbatível. Mas há algo que começa a surgir nas entrelinhas de toda essa grandeza, algo que mais tarde se revelaria fatal. Até mesmo a maior sabedoria humana tem limites. Com o passar dos anos, o reino de Israel continuava a prosperar. O templo de Deus que Salomão havia construído com tanto esmero estava magnífico e completo, um reflexo da sua habilidade e sabedoria. Mas enquanto os alicerces do templo eram firmes, os alicerces de Salomão estavam começando a rachar. O rei mais sábio da terra, que uma vez se inclinara humildemente para buscar a sabedoria de Deus, agora parecia cada vez mais distante daquilo que o tornava grandioso. As alianças políticas se tornaram mais frequentes, e suas esposas estrangeiras começaram a dominar sua atenção. Cada vez mais, Salomão foi cedendo às pressões de suas esposas, que insistiam na construção de templos para seus próprios deuses. E foi assim que o rei mais sábio do mundo começou a abandonar o Deus que o havia abençoado. O povo não sabia, mas a sua alma estava em conflito. De um lado, ele se esforçava para manter a paz no reino, para preservar a prosperidade que ele mesmo havia criado. Mas do outro lado, ele estava se afastando da verdade divina. Os sacrifícios a outros deuses, as festas pagãs, o desrespeito às leis divinas, tudo isso se acumulava. As palavras de Deus a Moisés sobre adorar apenas ao Senhor foram esquecidas, e lentamente o reino foi sucumbindo ao mal que Salomão deixava crescer em suas próprias decisões. Com o tempo, as consequências começaram a se revelar. As disputas internas começaram a surgir. As tensões dentro do reino de Israel começaram a aumentar, e os inimigos externos começaram a olhar com mais atenção para a fraqueza no coração de Salomão. Aqueles que estavam próximos dele começaram a questionar suas decisões, e, embora muitos ainda o vissem como um líder sábio, a dúvida começou a se espalhar. Mas a maior decepção veio não de fora, mas de dentro. Salomão, o rei que começara com tanta confiança, agora se via atormentado por um vazio profundo. O reino parecia próspero, mas seu coração estava dividido. Ele passava noites sem dormir, olhando para as estrelas, questionando a si mesmo:
Como pude me afastar tanto? Como pude ser tão tolo? Ele tentava esconder essa dor de todos, tentando convencer a si mesmo de que suas escolhas estavam corretas. Ele dizia a si mesmo que, se os outros podiam adorar seus deuses, por que não permitir? Se ele mantivesse o controle sobre o reino, poderia corrigir seus erros mais tarde. Mas, à medida que o tempo passava, ele sabia que estava se perdendo. Assim, com o peso de suas escolhas crescendo, o que Salomão havia feito para manter o reino forte, agora começava a enfraquecê-lo por dentro. Ele havia trocado a verdadeira sabedoria de Deus por uma ilusão de controle, e o reino que ele amava parecia estar se afastando de seu alcance. A sabedoria que antes guiava suas decisões agora se tornava uma sombra, incapaz de impedir a destruição que ele mesmo havia causado. Salomão, agora mais velho, olhava para o reino que ele construíra, para as riquezas que acumulou, para o templo grandioso que erguera e sentia um vazio. Onde estava a verdadeira paz? Onde estava a verdadeira sabedoria? Ele havia sido abençoado com tudo o que poderia desejar, mas ao olhar para seu coração, ele sabia que havia algo muito mais profundo faltando, e essa ausência começava a corroer seu espírito. A crise interna que ele vivia estava prestes a se tornar visível a todos. O que parecia ser o auge de seu reinado estava prestes a se revelar como o ponto de queda de um homem que acreditava que poderia manter a sabedoria sem Deus. O peso de suas escolhas estava prestes a quebrá-lo. Chegou o momento em que Salomão não pôde mais ignorar a gravidade de suas escolhas. O brilho do ouro e as glórias do reino não eram mais suficientes para silenciar a angústia que apertava seu coração. O que ele construíra parecia sólido, mas as rachaduras em sua alma estavam visíveis, e o peso da culpa começava a se tornar insuportável. O rei sábio, que um dia pediu discernimento para governar com justiça, agora se via perdido em um emaranhado de decisões erradas. Salomão olhava ao redor e via um povo que prosperava, mas ele sabia que algo estava muito errado. O templo de Deus que ele construiu com tanto zelo agora parecia estar distante de sua verdadeira intenção. O coração de Salomão se tornava cada vez mais pesado ao perceber que ele havia permitido que o seu reino se distanciasse dos princípios que Deus lhe havia ensinado. Sua sabedoria agora parecia inútil diante da divisão que crescia dentro dele e do reino. Em um momento de solidão, o peso da culpa o atingiu com força. O que restava de sua sabedoria se mostrava ineficaz diante de um problema muito mais profundo: seu próprio coração. A sabedoria que ele tanto buscara não era mais suficiente para resolver a corrupção que ele mesmo havia deixado entrar. O que ele fizera com a sabedoria divina que lhe fora dada? E então ele se lembrou. Ele se lembrou do início de tudo. Quando jovem, em um sonho, ele pedira sabedoria a Deus, e Deus, com bondade, havia-lhe concedido. Mas a sabedoria, sem o coração, reto diante de Deus, não poderia sustentá-lo. Ele começava a entender que havia se afastado do único caminho que realmente poderia lhe trazer paz. Ele havia trocado a sabedoria divina pela busca de um poder que agora o aprisionava. Em uma noite silenciosa, com o coração angustiado e o espírito em conflito, Salomão se retirou para um lugar solitário, longe das riquezas do palácio, longe da adulação dos súditos. Ele sentou-se, olhou para o céu e se questionou: será que ainda há tempo para corrigir os meus erros? Nesse momento de crise, Salomão viu a extensão de sua queda, mas também percebeu que a única saída seria um retorno verdadeiro a Deus. Era uma luta interna dolorosa. Ele sabia que se voltasse para Deus, teria que se arrepender. Teria que admitir que não fora fiel, que não havia seguido a sabedoria de Deus de coração. Teria que se despir da vaidade e se humilhar diante do Senhor. A arrogância que o envolvia há tanto tempo se desfez naquele momento, e a verdadeira dor começou a transbordar. O rei que uma vez foi exaltado agora se via diante de sua própria falha. Mas algo surpreendente aconteceu. No fundo de sua crise, ele começou a lembrar-se das palavras de Deus: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. E naquele instante, Salomão percebeu que não era tarde demais. A verdade que ele buscava
A paz que ele tanto desejava poderia ser restaurada. Mas para isso, ele teria que buscar a sabedoria de Deus, não como um meio de glorificação, mas como um caminho de arrependimento e transformação. O que Salomão ainda não sabia era que aquele momento de crise, aquele ponto de virada, seria o início de uma jornada ainda mais profunda. Um caminho de arrependimento, de volta ao verdadeiro centro da sua vida. Ele ainda era o homem mais sábio, mas agora sabia que a sabedoria sem Deus não passava de ilusão. Salomão se encontrou sozinho, em um momento de reflexão intensa. Era como se todo o peso do mundo tivesse caído sobre ele, e ele finalmente se deu conta do que havia feito. As riquezas, os palácios e até o templo grandioso, tudo isso parecia vazio diante da consciência de que ele havia se afastado do Deus que o fizera grande. Ele sabia que precisava de mais do que apenas sabedoria para resolver a crise em que estava imerso. Ele precisava de perdão. E foi nesse momento de angústia que Salomão tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Ele se afastou de todos, sem o brilho das riquezas, sem os aplausos do povo. Ele se retirou para um lugar de silêncio, onde pudesse ouvir a voz de Deus. E foi lá, no fundo de sua solidão, que Salomão finalmente olhou para dentro de si mesmo e fez o que nunca havia feito com tanta sinceridade. Ele se arrependeu. Ele se lembrou das palavras do Senhor, de como Deus havia sido fiel a seu pai Davi, e de como Salomão também havia sido chamado a seguir esse exemplo. Mas ele sabia que havia falhado. Ele não era mais o rei sábio que buscava apenas a vontade de Deus. Ele era um homem que havia cedido à tentação do poder, do prazer e da idolatria. Salomão se ajoelhou e, com o coração quebrantado, começou a orar. Não mais buscando sabedoria para governar, mas implorando por misericórdia. Senhor, eu falhei. Eu me afastei de ti, eu busquei outros caminhos. Mas agora eu te peço, restaura-me. Restaura minha alma e meu coração. Eu quero voltar ao teu caminho. Essas palavras não eram de um homem que ainda se via como grande, mas de alguém que sabia que, sem Deus, tudo o que ele tinha era vaidade. Ele não pediu riquezas, não pediu mais sabedoria. Ele pediu, sim, o que ele sabia ser mais importante, um coração puro. E naquele momento, a resposta que ele tanto esperava veio, mas não como ele imaginava. Ele sentiu uma paz profunda, algo que não experimentava há muito tempo. Deus, em sua infinita graça, não o abandonara. Ele ainda tinha uma chance. Salomão sentiu que, finalmente, a verdadeira sabedoria havia sido restaurada. Ele sabia que a sabedoria que ele recebera não era para sua própria exaltação, mas para servir ao povo de Israel. E esse entendimento fez toda a diferença. Ele se levantou daquela oração com uma renovada determinação. Não havia mais espaço para os altares pagãos ou para os erros que ele cometeu. Ele agora buscaria não apenas agradar a si mesmo ou a outros, mas verdadeiramente agradar a Deus com seu coração e com suas ações. Mas Salomão não ficou apenas em palavras. Ele sabia que o arrependimento verdadeiro exige ações. E foi aí que ele fez o que parecia impensável. Ele destruiu os altares aos deuses estrangeiros. Ele fechou os templos de idolatria que ele mesmo havia permitido. Ele finalmente colocou Deus de volta no centro de seu reinado, no centro de seu coração. E isso foi um marco. O que começou como uma queda vergonhosa, agora se tornava um caminho de restauração. Os olhos de Salomão se abriram. Ele finalmente entendeu que sabedoria sem arrependimento era como um edifício sem fundação. Ele havia aprendido que a verdadeira sabedoria não vem do acúmulo de conhecimento, mas de uma relação genuína com Deus. E naquele momento, ele sabia que a sabedoria de Deus não estava em um trono, nem no brilho das riquezas, mas na humildade diante de Deus. E essa transformação interna não passou despercebida. O povo de Israel, que antes o temia por sua grande sabedoria, agora o reverenciava ainda mais, não apenas por sua inteligência, mas por seu coração quebrantado diante de Deus. Ele não era apenas o rei mais sábio da terra. Agora ele era também um exemplo de arrependimento e redenção. Após a oração de arrependimento,
e a restauração de sua relação com Deus, Salomão começou a ver o mundo de uma forma diferente. O peso da culpa que o havia atormentado por tanto tempo agora começava a ser substituído por uma paz indescritível. Ele sabia que ainda era o rei de Israel, mas já não se via como o governante imbatível que acreditava ser antes. Agora, ele era um homem transformado, consciente de que sua sabedoria só teria valor se estivesse em alinhamento com o coração de Deus. Mas, como sempre, a verdadeira sabedoria não é só encontrada nas palavras ou nos feitos grandiosos. Ela também se revela nas lições que aprendemos ao longo da vida. E Salomão, com a sabedoria restaurada, passou a compartilhar as lições que aprendeu da maneira mais simples e profunda possível, não por meio de discursos imponentes, mas por meio de um coração humilde e disposto a servir. Ele refletiu profundamente sobre os erros que havia cometido, e uma questão ficou gravada em sua mente: como a sabedoria que ele tinha recebido de Deus poderia ajudar não apenas a ele, mas também ao povo de Israel a evitar os mesmos erros. E, com essa reflexão, começou a escrever o que mais tarde se tornaria parte de um dos livros mais conhecidos da Bíblia, Provérbios. Salomão, agora um homem de coração quebrantado, transmitia sua sabedoria, não como um simples rei, mas como um sábio que havia experimentado tanto as glórias do poder quanto as dores do arrependimento. Ele ensinou que a verdadeira sabedoria começa no temor a Deus, que tudo o que conquistamos no mundo será passageiro, mas o que conquistamos no espírito permanece. A riqueza, o prazer e o poder são efêmeros, mas a sabedoria que vem de Deus é eterna. Ele sabia agora que não era mais o homem que tinha tudo, mas o homem que tinha aprendido a perder para ganhar o que realmente importa: a paz com Deus. Salomão também reconheceu que sua própria vida era um exemplo de como até os mais sábios podem cair, mas também de como a misericórdia de Deus é capaz de restaurar até os corações mais quebrantados. Ele, que por um tempo acreditou que sua sabedoria era suficiente para guiá-lo, agora sabia que a sabedoria humana, por mais grandiosa que fosse, sempre teria limites. Só Deus poderia conceder a verdadeira sabedoria, uma sabedoria que não só se reflete em ações externas, mas que se manifesta em um coração disposto a se arrepender e se voltar para Ele. E, embora Salomão tivesse cometido muitos erros, ele se tornou um símbolo da graça de Deus. Sua história não termina em derrota, mas em uma lição de esperança. A sabedoria divina não se limita a um momento de sucesso, mas a um contínuo processo de arrependimento, aprendizado e transformação. Ele sabia que a verdadeira sabedoria era viver em harmonia com os princípios de Deus e guiar os outros com amor, justiça e humildade. A história de Salomão não é apenas uma história de ascensão e queda, mas uma história de redenção. Salomão, o rei que uma vez se afastou de Deus, encontrou o caminho de volta. Ele se tornou, através de suas falhas, um exemplo de como a sabedoria de Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa, não importa o quanto tenha falhado. Sua vida nos ensina que, mesmo no meio dos nossos maiores erros, Deus está pronto para nos restaurar, nos perdoar e nos guiar de volta ao seu propósito. E assim, enquanto a nação de Israel continuava a prosperar, Salomão terminou seu reinado, sabendo que, embora ele fosse o homem mais sábio que já existiu, a verdadeira sabedoria não vem de nossas próprias forças, mas da humildade diante de Deus. Ele, o rei que teve tudo, finalmente descobriu que o maior tesouro de todos é a sabedoria que vem do Senhor. E com isso, ele sabia que seu legado não seria lembrado apenas pelas riquezas que acumulou ou pelo templo que construiu, mas pela profunda lição que ele mesmo aprendeu. A verdadeira sabedoria começa com o arrependimento e o temor a Deus. A história de Salomão é mais do que uma simples narrativa sobre ascensão e queda. É uma lição profunda sobre a verdadeira natureza da sabedoria. Muitas vezes, associamos a sabedoria a alguém que tem conhecimento, que é capaz de tomar boas decisões e resolver problemas com inteligência. Mas a sabedoria divina, como Salomão aprendeu da maneira mais difícil, não é apenas sobre conhecimento ou habilidade. Ela vai muito além disso.
A sabedoria de Deus está enraizada no temor ao Senhor e no desejo de viver conforme seus princípios. Salomão, com toda a sua sabedoria e riqueza, percebeu tarde demais que a sabedoria humana sem a orientação divina é limitada e falha. Em muitos momentos de sua vida, ele confiou em sua própria capacidade de tomar decisões. Ele foi o homem que tinha todas as respostas, mas mesmo assim, encontrou-se perdido. A sabedoria humana pode parecer suficiente em um mundo que valoriza o sucesso e a autossuficiência. Mas, como Salomão descobriu, ela não é capaz de lidar com as complexidades do coração humano ou com os dilemas espirituais que surgem ao longo da vida. Em Provérbios 1:7, Salomão escreve: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria." Este versículo resume a diferença fundamental entre a sabedoria humana e a divina. A sabedoria humana busca entender o mundo, as pessoas e os problemas, mas a sabedoria divina começa com algo muito mais profundo: o reconhecimento da soberania de Deus. A verdadeira sabedoria não vem de nossas próprias ideias ou esforços, mas de um coração disposto a se submeter à vontade de Deus. Salomão sabia disso, mas só aprendeu de forma profunda após experimentar a dor das consequências de suas próprias falhas. Ele foi o homem mais sábio que já existiu, mas sem Deus, essa sabedoria não teve poder para evitar sua queda. E essa é a grande lição que Salomão nos ensina. A sabedoria humana, por mais valiosa que seja, não pode substituir a sabedoria divina. Apenas a sabedoria que vem de Deus pode guiar-nos de forma verdadeira e duradoura. Em Eclesiastes 1:18, Salomão também compartilha sua experiência com sabedoria e conhecimento. Porque na muita sabedoria há muita tristeza, e quem aumenta o conhecimento, aumenta a dor. Essa reflexão vinda de alguém tão sábio mostra como até mesmo a busca pelo conhecimento, quando feita com os olhos errados, pode se tornar uma armadilha. Salomão percebeu que a sabedoria humana, sem a direção de Deus, apenas aumenta o sofrimento, pois nos leva a um ponto de orgulho e autossuficiência, onde perdemos a verdadeira essência da vida. O que Salomão nos ensina, em última análise, é que a sabedoria divina é aquela que nos conduz à humildade. Ela nos ensina a depender de Deus, a reconhecer nossa fragilidade e a buscar seu propósito em tudo o que fazemos. Não é uma sabedoria que busca glória ou status, mas uma sabedoria que busca servir, que vive em conformidade com os princípios de Deus e que é guiada pelo amor e pela justiça divina. E o que podemos aprender disso para nossas próprias vidas? Muitas vezes, buscamos respostas em nós mesmos, confiamos em nossas próprias habilidades e confiamos no que o mundo diz ser sabedoria. Mas a verdadeira sabedoria vem de uma relação íntima com Deus. Não importa quão grandes sejamos ou quão vasto seja nosso conhecimento, se não estivermos em alinhamento com Deus, nossa sabedoria estará incompleta. A verdadeira sabedoria começa com o temor a Deus, com a disposição de viver conforme seus mandamentos e com um coração humilde disposto a se submeter a Ele. Assim como Salomão, precisamos reconhecer que nossa sabedoria é limitada e que, por mais que tentemos controlar nossas vidas e o mundo ao nosso redor, a verdadeira sabedoria só pode vir de Deus. A história de Salomão nos ensina que até mesmo os mais sábios podem errar, mas também nos lembra que nunca é tarde para nos arrependermos e voltarmos ao Senhor. A sabedoria divina é sempre acessível àqueles que buscam com sinceridade e humildade. E é essa sabedoria que pode nos guiar não apenas para o sucesso terreno, mas para uma vida plena e alinhada com o propósito eterno de Deus. Salomão viveu uma vida de extremos. Foi o homem mais sábio que já existiu, mas também foi alguém que se afastou de Deus e pagou o preço por isso. Sua história não termina em derrota, mas em uma lição de redenção. Ele, que uma vez teve tudo e quase perdeu tudo, encontrou o caminho de volta para o Senhor e com isso a verdadeira sabedoria. Hoje, a história de Salomão não é apenas um relato de sabedoria e queda, mas um poderoso lembrete de que, por mais que busquemos a sabedoria do mundo, apenas Deus pode nos oferecer a verdadeira sabedoria. Deus, em sua infinita misericórdia,
sempre está disposto a restaurar aqueles que, com um coração arrependido, buscam sua orientação. Salomão, em seu arrependimento, encontrou a graça de Deus, e essa graça é oferecida a todos nós, sem exceção. Neste momento, ao refletirmos sobre a vida de Salomão, podemos aprender a não buscar sabedoria e direção apenas por nossas próprias forças, mas sim, com humildade, buscar o Senhor em todas as nossas decisões. Quando nos afastamos dele, podemos nos perder em nossas próprias escolhas, mas sempre podemos retornar. A sabedoria que vem de Deus é acessível a todos aqueles que buscam com um coração sincero, que reconhece suas falhas e busca viver em alinhamento com a vontade divina. Vamos agora juntos agradecer a Deus por sua infinita sabedoria, que não só nos guia, mas também nos redime. Vamos reconhecer que sem Ele, nossa sabedoria é limitada, mas com Ele temos tudo o que precisamos para viver uma vida plena e de acordo com seu propósito. Oração. Senhor Deus, agradecemos por sua sabedoria, que é mais preciosa do que ouro e mais profunda do que qualquer conhecimento humano. Assim como Salomão, nós também reconhecemos que muitas vezes tentamos confiar em nossas próprias forças, mas sabemos que somos falhos. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que buscamos o mundo e nos afastamos de Ti. Pedimos que nos concedas a verdadeira sabedoria que vem de Ti, que possamos sempre buscar o Teu coração, que possamos viver em temor e reverência a Ti, reconhecendo que tudo o que temos e somos vem de Ti. Nos guia em nossas decisões, Senhor, e ensina-nos a viver de acordo com o Teu propósito, não segundo nossos próprios desejos. Hoje, Senhor, entregamos a nossa vida a Ti novamente. Que o Teu Espírito nos conduza, nos dê discernimento e nos ajude a viver de maneira que glorifique o Teu nome. Obrigado por Sua misericórdia e por nos dar a oportunidade de aprender com os erros de Salomão e nos ensinar a verdadeira sabedoria. Em nome de Jesus, oramos. Amém.